Olá, bom dia a todos. O estudo está ficando quente, né? Nós estamos estudando agora mais um tema hoje muito interessante. A lei foi abolida. Você já ouviu falar? Tem muita gente dizendo, nós vemos um tempo da graça, a lei foi abolida e tal. Olha, toma muito cuidado com isso. 1 João 3, o verso 4, ó, vocês estão vendo instaladinho aí, ó. É que eu estou em casa, né? E a minha cadeira não está me ajudando muito, tá bom? Não é outra coisa, não, é a cadeira. Mas sim, vamos lá. Romanos 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Para não existir lei, precisava não existir pecado na lógica, não é verdade? Mas existe pecado ainda ou não? Você é pecador ou não? Você precisa da graça. Quem é a graça que nós vimos? Jesus. Tá bom? Então, o pecado é a transgressão da lei. E Romanos, ele complementa isso, vamos ler aqui, ó. Romanos capítulo 6, o verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos? Viveremos ainda no pecado nós que para ele já morremos? Tá vendo só? Vamos viver pecando para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Se o pecado é a transgressão da lei, nós temos que parar com o pecado, deixar de pecar para que possamos receber a graça de Deus. Só podemos em Jesus, que é a própria graça. E nós lemos lá em Romanos anteriormente sobre esse assunto, foi Romanos, vamos lá, 2, o verso 13, né? Romanos 2, o verso 13, olha o que diz aqui, ó. 2, o verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, se somos simples ouvidores, não seremos justos diante de Deus, mas aqueles que são praticantes serão justificados. Certo? Entende? E agora eu queria dar um verso para ficar mais intrigante, 1 João 2,4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Primeiro, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, está falando da lei, né? É mentiroso e nele não está a verdade. Está escrito o quê? Em 1 João e no Novo Testamento, certo? Falando sobre a lei. Que lei? A lei de Deus, que não foi abolida, certo? Então o mentiroso é filho do Satanás, nele não está a verdade, não está Jesus, que é a luz, certo? Porque nós vimos que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Mas que lei que foi abolida então? 1 Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado os escritos de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, o que nos era prejudicial? Trazer um cordeiro todo dia para matar, né, as ofertas que tinham ali oferecidas de acordo com o pecado, de acordo com a ação cometida, tinha uma oferta diferente. Você pode estudar isso lá em Levítico, Deuteronômio, que você vai encontrar sobre isso, certo? E agora, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, o véu do santuário se partiu no meio, encerrando ali toda aquela cerimônia, aquele sacrifício que apontava para Cristo, tudo apontava para Cristo. Né? Os pães no santuário, Jesus diz, eu sou o pão da vida. O candelabro, Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. O próprio santuário simbolizava Cristo, certo? A água, o símbolo do Espírito Santo. O cordeiro, o símbolo de Jesus. Isso é muito simples. Agora, por que há essa controvérsia? A lei foi abolida porque as pessoas querem viver de qualquer jeito, sem nenhum princípio. Você já imaginou se de uma hora para outra se eliminasse o semáforo, aquele sinal que rege a lei do trânsito? Como seria? A nossa vida seria um caos. Como seria diferente uma vida espiritual? Aqueles que sonham ir para o céu vão sem lei, sem ordem, desorganizados de maneira alguma.
Que Deus abençoe, que Deus te guarde. E lembre-se que os justos, os ouvidores da lei, não serão justos diante de Deus, mas os praticantes.